O que define um lar? 4 paredes e um teto que nos protegem do mundo lá fora? Um santuário de paz e segurança? Todos nós buscamos por isso. Mas, às vezes, algo encontra uma forma de entrar. Uma rachadura na fundação da nossa realidade. As 2 histórias que vou contar hoje são sobre essa brecha. Sobre momentos em que o santuário se torna uma armadilha. Fique comigo até o fim, porque a segunda história contém um aviso crucial sobre os objetos que escolhemos para nos fazer companhia. Um aviso que você vai querer ouvir. A história de Ana começa como a de muitos de nós, com um novo começo. Um novo emprego em uma cidade grande e um apartamento que, apesar de antigo, tinha um charme inegável. Era um prédio da década de 50, com pé direito alto e janelas enormes. A janela do seu quarto, no 3º andar, dava para um beco estreito e silencioso. Um corredor de tijolos entre o seu prédio e o próximo. Nas primeiras semanas, Ana se apaixonou pela rotina. O som da cidade abafado pela distância. A luz do sol da manhã inundando o quarto. Mas então, a noite começou a ter uma trilha sonora própria. Um som baixo, quase orgânico. Um arranhado. No início, ela o descartava. É só um galho de árvore, pensava, mesmo não havendo árvores altas naquele beco. Deve ser o vento. Esses prédios antigos fazem barulhos estranhos. Ela se forçava a acreditar nisso. Mas o som era persistente e parecia ter uma intenção. Não era aleatório. E vinha sempre da janela do quarto. Uma noite, a curiosidade venceu o medo. Ela se aproximou da janela no escuro, o coração martelando contra as costelas, e espiou pela fresta da cortina. O beco estava vazio, banhado pela luz alaranjada de um único poste no final da rua. Nada. Ela se sentiu tola, mas ao mesmo tempo, um alívio percorreu seu corpo. Foi quando a chuva começou, e com ela, os relâmpagos. Em um clarão súbito e ofuscante, o beco se iluminou por uma fração de segundo. E ela viu. Encostado na parede oposta, diretamente alinhado com sua janela, estava o contorno de uma figura. Alta, imóvel. Antes que seus olhos pudessem registrar os detalhes, a escuridão voltou. No dia seguinte, tremendo, ela procurou o síndico, o Sr. Almeida, um homem cético e cansado. Ele ouviu a história com impaciência e a garantiu. Minha jovem, é impossível. Não há escada de incêndio naquele lado, a parede é lisa. Ninguém escala 3 andares como um fantasma. Você está apenas cansada. Ele não a levou a sério, e isso só a fez se sentir mais sozinha. Ana decidiu provar a si mesma que estava errada. No fim de semana, ela desceu até o beco. O chão estava coberto de detritos e musgo. Ela olhou para cima, para a sua janela. Era alto, assustadoramente alto. O Sr. Almeida estava certo. Não havia como subir. Ela respirou fundo, sentindo um misto de alívio e confusão. Talvez fosse só sua imaginação. Naquela noite, ela trancou a janela com uma certeza renovada, mas o terror estava prestes a mudar de forma. Ela não ouviu os arranhões. Em vez disso, acordou com uma corrente de ar frio. A janela do quarto estava entreaberta. Apenas uma fresta. Mas ela sabia, com uma certeza que gelava sua alma, que a havia trancado. Isso se repetiu por 3 noites seguidas. É aqui que o desespero de Ana a levou a uma atitude drástica. Ela comprou uma pequena câmera de segurança e a posicionou na estante, com a lente apontada diretamente para a janela. Ela precisava saber. Precisava de uma prova, mesmo que essa prova fosse a confirmação de sua pior fantasia. Na manhã seguinte, com as mãos trêmulas, ela abriu o aplicativo da câmera no celular. Avançou a gravação até as primeiras horas da madrugada. Tudo estava quieto. Então, por volta das 3h17 da manhã, a trava da janela começou a girar. Lentamente. Sozinha. A janela se abriu sem nenhum som. O que a câmera capturou em seguida fez Ana soltar um grito abafado. Do negrume do beco, a figura que ela havia visto se ergueu. Não escalava. Ela se esticava. Seus membros se alongavam de forma antinatural, como borracha, até que seu torso e cabeça estivessem pairando em frente à janela. O rosto era uma mancha pálida e lisa, sem traços definidos, exceto por 2 cavidades escuras onde deveriam estar os olhos. A criatura não entrou. Apenas ficou ali, observando o interior do quarto. E o microfone da câmera captou um som baixo, um sussurro áspero,
que parecia vir de dentro da própria criatura, repetindo em um ciclo infinito. Ana, eu vejo você. Ana, eu vejo você. Ana não fez as malas. Ela largou o celular, pegou as chaves e a carteira e saiu daquele apartamento para nunca mais voltar, deixando para trás uma vida inteira de pertences, agora vigiados pelo observador do terceiro andar. Carlos era um homem solitário, não por falta de opção, mas por temperamento. Ele encontrava conforto em objetos, não em pessoas. Sua casa era um museu particular de antiguidades, cada peça com uma história que ele gostava de imaginar. Em uma tarde de sábado, em um mercado de pulgas empoeirado, ele o viu. Era uma pequena estátua de madeira escura, de uns 30 centímetros de altura. Representava um homenzinho sentado em um banquinho, vestindo um terno antigo. E ele sorria. Era um sorriso largo, exagerado, que esticava as bochechas e fechava os olhos pintados em duas fendas. Havia uma malícia contida naquele sorriso, uma alegria que parecia errada. Carlos ficou fascinado. O vendedor, um velho de olhos cansados, praticamente o deu a Carlos, murmurando algo como: "Leve-o daqui." Carlos o chamou de o Homem Risonho e o colocou em um lugar de destaque na estante da sala. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Carlos sentiu que tinha companhia. Ele acordou no meio da noite com um som, uma risada curta e abafada. Ele se sentou na cama, ouvindo. Silêncio. Devo ter sonhado, pensou. Na noite seguinte, a risada voltou, um pouco mais clara, como se viesse do final do corredor. Carlos se levantou e foi até a sala. Tudo em seu devido lugar. Exceto por um detalhe. A cabeça do homem risonho, que ele tinha certeza de ter deixado virada para a frente, agora estava levemente inclinada na direção do seu quarto. Uma pessoa normal teria se livrado da estátua ali mesmo. Mas Carlos era um homem lógico. A madeira deve ter se acomodado. Foi uma vibração do chão. Ele encontrou dezenas de desculpas, mas a cada noite, a risada ficava mais alta e a estátua mais ousada. Uma manhã, ele a encontrou ao pé da escada. Na outra, estava sentada na cadeira da cozinha, de frente para a porta dos fundos. O sorriso parecia cada vez maior, mais debochado. O terror estava se tornando um jogo doentio. O ponto de virada foi quando ele decidiu trancá-lo. Com o coração acelerado, Carlos pegou a estátua, que pareceu estranhamente fria ao toque, e a levou para o porão, trancando-a dentro de um velho armário de metal. Naquela noite, um silêncio profundo e quase pesado tomou conta da casa. Carlos sentiu um alívio imenso. Ele havia vencido. Ele dormiu profundamente pela primeira vez em semanas. Ele foi acordado por um som que fez cada pelo do seu corpo se eriçar. Não era uma risada. Era um som frenético, desesperado. O som de unhas ou madeira sendo arranhada violentamente contra metal, vindo do porão. Carlos estava paralisado na cama, olhando para a porta fechada do seu quarto. Ele ouviu a maçaneta girar. A porta se abriu com um rangido. E na soleira, recortado contra a escuridão do corredor, estava a silhueta do homenzinho. Mas ele não estava no chão. Ele estava na altura dos olhos de Carlos. E ele não estava mais sorrindo. A boca de madeira estava escancarada em um grito mudo e agonizante. Quando a polícia foi chamada pelos vizinhos uma semana depois, eles encontraram a casa vazia. Carlos havia desaparecido. A única coisa fora do lugar era a porta do armário do porão, que estava violentamente arrancada de suas dobradiças, com marcas de arranhões por dentro. A estátua nunca foi encontrada. Dizem que às vezes, em mercados de pulgas e lojas de antiguidades, um homenzinho de madeira com um sorriso exagerado aparece, esperando por seu próximo companheiro solitário. O que é mais assustador? O mal que não podemos explicar e que nos espreita de fora? Ou o mal que nós mesmos acolhemos por não querermos ficar sozinhos? As paredes da nossa casa são frágeis, e a nossa própria mente pode ser a fechadura mais fácil de arrombar. Agora eu quero saber de você. Qual dessas histórias mexeu mais com o seu medo? A do observador impossível ou a do companheiro que você mesmo trouxe para casa? Deixe sua teoria nos comentários. E se você já teve alguma experiência com um objeto que parecia ter algo a mais, compartilhe sua história. Se você gosta de explorar o lado sombrio da realidade, inscreva-se e ative o sino para não se perder no escuro em nossos próximos relatos. Meu nome é Scully, e eu desejo a todos vocês
Bons pesadelos.